A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Deus esteja sobre a nossa vida nesse dia de hoje, para todo sempre. Amados irmãos, aqui estamos para mais um dia, para mais uma reflexão da palavra do Senhor. Vamos, amados irmãos, já levar em oração o nosso Deus, para agradecer a Ele pelo nosso dia de vida hoje, para que o nosso Deus tome a direção desse dia, e que o nosso dia seja um dia abençoado em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos em oração. E peço, meu Deus, ao Senhor, Pai, que entre com providência sobre nossas vidas, Pai, repreendendo toda a fúria do inimigo, repreendendo toda a tempestade maligna que o inimigo tem preparado, meu Deus, contra as nossas vidas. E assim, Pai, eu oro pela minha vida, pela minha casa toda, minhas filhas, meu neto, meu genro, todos os meus familiares. Oro também, Senhor, pela vida de cada ouvinte aqui deste canal de oração, a cada irmã, cada irmão que tem acompanhado esta oração, acompanhado a palavra do Senhor, meu Deus, neste canal. Que o Senhor Deus possa visitar, possa abençoar, entrar com providência sobre suas vidas, sobre as causas que tem colocado essas pessoas na presença do Senhor. E assim eu peço um dia abençoado, meu Deus, e de livramento para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos, vamos que vamos, né? Peço aos irmãos que se inscrevam, aqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam aqui, amados irmãos, nesse canal. E ajuda este canal a crescer na evangelização, né? Você, amada irmã, amado irmão, que já compartilha a palavra de Deus, continua a compartilhar mais e mais a palavra do Senhor, para que assim o evangelho do Senhor Jesus Cristo chegue a muito mais lugares e mais corações, né? E vamos que vamos, né? Enquanto Deus nos der vida, enquanto o Senhor estiver permitindo o ar para nós respirar, amados, estiver permitindo a voz, o ouvido, né? Vamos continuar falando da palavra de Deus e ouvindo Deus falar conosco, né? Porque, amados, é a única coisa que nos edifica, a única coisa que nos põe de pé, que nos dá força, que nos dá ânimo, é a palavra de Deus, né? Se não fosse Deus, amados, por nós, misericórdia de nós, né? Mas ainda bem que Deus tem visto graça em nós e tem nos dado vida e força todos os dias e nos dado uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de ânimo, né? E assim será até o dia que o Senhor resolver nos recolher, né, amados irmãos? Acredito que o Senhor Jesus Cristo está próximo de vir buscar a sua igreja. Está muito próximo, amados. Eu vejo que cada dia que passa, amados, parece que o circo vai se fechando. Cada dia que passa, a gente sente assim, uma opressão maior. A gente sente uma opressão ainda mais pesada a cada dia que passa. A impressão que nos dá é que Jesus está vindo, está próximo de vir arrebatar a sua igreja, levar o seu povo. Então há em nós, amados, uma dependência, uma necessidade de nós nos acertar com Deus todos os dias. E aquele que ainda está distante dos caminhos do Senhor, é necessário se voltar para o Senhor. É preciso que você se volte, amado irmão, amada irmã, para o Senhor Jesus Cristo. Se entregue a sua vida para Jesus. E se você é afastado, se reconcilie com Jesus, volte para os seus caminhos. Porque, amado irmão, amada irmã do Senhor, Jesus está bem próximo de vir buscar o seu povo. E aquele que não estiver preparado não vai subir. É a palavra de Deus que nos ensina. Aquele que estiver descansando, aquele que estiver dando um tempo, vai ficar. Porque nós temos que estar preparada. Nós temos que estar com as lamparinas cheias. Porque já nós sabemos as parábolas das 10 virgens, né? 5 estavam preparadas com as lamparinas com azeite e 5 não estavam. Aí o noivo chegou, as que foram comprar o azeite ficaram. Então, amados, nós temos que estar preparado todo dia, toda hora, toda noite, vigiar 24 horas. Porque a qualquer momento, a qualquer instante, o Senhor Jesus Cristo vem nos buscar. E se nós não estiver preparado, nós não vamos ir para o céu com o nosso Senhor. Amém?
Vamos para a palavra do Senhor, amados irmãos. Vamos ouvir o que o Senhor tem a falar conosco hoje. A palavra que o Senhor Jesus Cristo pôs no meu coração para nós hoje meditar junto nela está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fonte inteirada, sabendo de que o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Amém? Então o Senhor está nos dizendo hoje, amados irmãos, para nós. Porém, o Senhor diz para nós permanecer naquilo que aprendimos de Deus, né? O Senhor diz, porém, permanecer naquilo que aprendestes e que foste inteirado naquilo que aprendestes e que fostes inteirado sabendo de que o tens aprendido e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras, as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Então Deus está nos dando uma palavra de alerta, porque é necessário, amados irmãos, porque hoje em dia nós estamos vendo, amados irmãos, eu acredito que em todas as cidades, em todos os lugares, amados, em toda a esquina tem uma igreja. Amados, todo mundo briga lá com o pastor, não se acertou com o pastor, não concordou com a doutrina da igreja, vai abrir uma igreja. Não concordou com o jeito que o pastor falou, com o louvor, vai abrir uma igreja para ele, tocar o louvor do jeito dele, pregar do jeito dele, fazer do jeito dele. Amados, não é assim. Não é todo mundo que foi chamado para abrir um ministério. É raro. É raríssimo as pessoas que Deus deu uma ordem para abrir um ministério. A maioria, amados, desse povo que estão abrindo ministério, Deus dará, abrindo igreja em todas as esquinas, são pessoas rebeldes, que eles se rebeliam contra o pastor da igreja que eles estão frequentando, eles se rebeliam contra o obreiro, contra o presbítero da igreja, eles não concordam com alguma coisa que o pastor, o fundador da igreja que eles estão, fez, e eles pensam, eu quero que seja desse jeito, então já que o pastor não quer que seja desse jeito, eu vou abrir uma igreja e eu vou fazer desse jeito. E não é assim, amados irmãos. Deus não quer isso. Deus não se agrada com isso. Isso chama-se rebelião. Por que rebelião? Porque a pessoa está se rebelando contra a igreja, contra o pastor que ela serve a igreja ali. Às vezes é uma pessoa que às vezes cresceu naquela igreja. Cresceu. Viveu naquela igreja boa parte da sua vida, mas de repente começa a não concordar mais com as pregações, com os louvores, com o trabalho do pastor, com a ministração da igreja, e ele vai abrir um ministério para ele. Vai lá e aluga uma casa lá e abre a igreja para ele. Aí ele pensa assim, agora abrir o ministério para mim vai ser do meu jeito, do jeito que ele quer. Amado irmão, nós temos que vigiar para nós não estar indo assim de igreja em igreja. Porque nem toda igreja, amado irmão, é de Deus. Porque um ministério, para ser aprovado por Deus, ele tem que ser designado por Deus. Deus tem que dar a ordem, revelar, entregar, falar. Tem que ser de Deus para o homem e a mulher abrir um ministério. Aí Deus aprova, Deus unge aquele ministério, Deus aprovou, Deus assinou embaixo aquele documento. Aí é uma igreja de Deus, é um ministério de Deus. Mas, amados irmãos, agora, hoje no tempo que nós estamos vivendo, todo mundo está abrindo igreja. Todo mundo. Por que é necessário, amado irmão, eu ir lá e abrir uma igreja? Se eu posso servir a Deus numa igreja que eu tô? Se eu quero servir a Deus,
Eu não preciso ter uma igreja própria para me servir a Deus. As igrejas, não existe igreja que proíba ninguém de ir na igreja. Não existe lei que proíba ninguém de servir a Deus em igreja alguma. Mas, amados, é para esta parte que Deus está nos alertando. Há pessoas, amados, que ficam assim de galho em galho. De galho em galho. Igual um passarinho, pulando de galho em galho. Acaba que uma hora essa pessoa morre completamente na fé. Por quê? Hoje ela está na igreja A. Faz uma campanha na igreja A. De repente, eu vou fazer uma visita na igreja E. Vai lá, não gosta da igreja E, de repente convidar para ir na igreja I. E assim ela vai. E faz um misturedo na sua cabeça. Porque lá numa igreja eles pregam uma palavra que é Paulo. Na outra eles pregam que é o Silas. Na outra é o Lucas. Na outra é o João. Aí a cabeça da pessoa fica desse tamanho. Ela não entende. Acaba que ela vai morrer na fé. Até o pouquinho que ela já sabia, até o pouquinho que ela conhecia de Deus, vai desaparecer da sua vida. Então, o Senhor está nos alertando para isso, amado irmão. Para isso. O Senhor está nos alertando assim, aquilo que eu aprendi de Deus, que eu estou vendo que saiu da Bíblia, é de Deus. Eu aprendi de Deus. Eu tenho que guardar para mim. Guardar para não perder. Guardar a palavra de Deus como um ouro para não perder. E se eu já aprendi, já estou num lugar onde que eu tenho louvor, eu tenho a oração, eu tenho a palavra de Deus, estou certa de que não me falta nada, por que eu tenho que ir em outra parte? Por que eu tenho que procurar em outro lugar? Se já tem um saber de todos que o Deus é o mesmo. Se vão pregar o Deus desta Bíblia, o Deus é o mesmo. Eu não vou ver o Deus preto numa cidade, numa igreja, o Deus loiro noutra igreja, o Deus ruivo noutra igreja. Não. O Deus é o mesmo. O mesmo Deus que está numa denominação onde prega o evangelho do Senhor Jesus Cristo é o mesmo que está em todos. Eu não preciso ficar explorando a Deus. Mas nós devemos cuidar de nós mesmos. Deus está nos ensinando a cuidar de nós mesmos, para nós não cair, para nós não enfraquecer na fé, para nós não morrer na fé. Nós temos que manter a nossa chama acesa, amados, 24 horas. Nós temos que se conservar cada dia mais firme, cada dia mais fervoroso na presença de Deus, cada dia melhor. Mas não enfraquecer. Mas a meta do inimigo é nos enfraquecer dia por dia até nós desfalecer. O inimigo, ele usa os seus filhos, seus adébitos, para nos tirar da presença de Deus, amados. E sabe como que ele nos tira? Às vezes, muitas das vezes, o inimigo vem oferecer um prato, uma armadilha, para tirar um servo, uma serva de Deus. Mas quando ele vê que este homem, esta mulher está alicerciado pela palavra de Deus, ele vê que assim não vai conseguir, ele vai usar pessoas parecendo ser servos de Deus. Ele vai usar lobos vestidos de cordeiro para vir nos evangelizar, nos falar de uma doutrina diferente, para vir nos fazer convites para uma igreja. Mas é nós que temos que vigiar, porque volto a dizer aqui, amados, se eu já tenho na igreja onde eu congrego o louvor que eu amo, eu já tenho a palavra, eu já tenho irmãos que oram por mim, eu já tenho círculo de oração qual eu participo, que as irmãs, né, umas oram pelas outras. Por que a necessidade de eu ir procurar uma outra igreja? E essa história, mas é só uma visita. Concordo, amados, né? Se você vai, né, numa igreja que fala de Jesus, não vai numa coisa mundana, né, ainda não é errado. Mas isso pode nos contaminar, porque é a palavra de Deus que está nos ensinando. Porque Deus mesmo disse na Bíblia, está escrito em vários livros, amados, que no final dos tempos existiam muitos falsos profetas, muitas falsas doutrinas, muitas, não é uma, não é duas, é muitas. Por isso que nós temos que vigiar, amados, porque vejo que o Senhor nos disse, olha, tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados. Permaneça, amada, amado do Senhor.
Permaneça naquele ensinamento que você aprendeu de Deus, que veio da Bíblia. A não ser que você aprendeu, né, uma coisa, né, que não era adequada, que não se encaixou com a Bíblia, e agora você está aprendendo por dentro da Bíblia. Aí sim, você tem que mudar, porque você tem que conhecer Jesus através da Bíblia. Deus tem que falar com você. Você tem que se encontrar com Deus. Como que é se encontrar com Deus, irmã? Deus vai estar sentado numa cadeira falando comigo? Sim, mas através de outra pessoa. Deus, o Deus Todo-Poderoso do céu, ele não vai descer falar com ninguém. Ninguém é digno disso. Não existe santo aqui na terra que possa ser santo ao ponto de ver Deus. Mas você vai ver Deus através da palavra. Se você ouviu uma palavra por um irmão, uma irmã, e esta palavra você sentiu Deus falando com você. Você sentiu o próprio Deus te aviventando, te alertando, falando com você. É Deus que está falando com você. Então, você está aprendendo a coisa certa. Você está aprendendo de Deus. Então, não muda a direção. Não mude. Não aceite. Ah, mas só para não desagradar minha amiga, só para não desagradar meu familiar, meu irmão, meu primo que me convidou para ir na dominação dele. Nem que seja necessário desagradar alguém. Faça o que é certo para você. A primeira pessoa que nós temos que amar e agradar é nós mesmos. Depois de nós, é nós e o nosso Deus. Depois, os outros. Né? Primeiro, faça o que é certo para você. Depois, você pensa em agradar alguém. Né? E diz mais o Senhor. E que, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras e que podem trazê-los e fazer-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, amados, a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria. Você lendo a palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus todos os dias, amados irmãos, vocês adquirem sabedoria. Sabedoria de Deus. Sabedoria para vencer os problemas. Sabedoria para lidar com algumas dificuldades. Sabedoria para resolver problemas, coisas que às vezes sozinho nós seres humanos acabamos às vezes ponhando as mãos pelos pés. Mas quando nós estamos edificados, estamos, né, com um coração voltado para as coisas de Deus e edificado na palavra de Deus, nós não vamos fazer as coisas erradas, não vamos dar as mãos pelos pés. Nós vamos fazer sempre a coisa certa. Porque se você aprendeu a palavra certa do Senhor Jesus Cristo, esta palavra que pela fé que há em Cristo Jesus Cristo você vai ser salvo, esta palavra que te traz, que te fala, que te promete salvação em Jesus Cristo, se você está edificado nesta palavra, você não tem precisão alguma de ficar fazendo visitas em outras denominações. Nós devemos orar pelas igrejas, pelos ministérios, devemos orar pelos obreiros, orar pelo povo de Deus, pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo na terra, para que continue avançando, continue crescendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que vigiar também, porque nem todo ministério que estão abrindo aí diariamente tem aprovação de Deus, amados, nem todos, porque não é assim. Deus não dá um ministério a todo mundo, a qualquer um, de qualquer jeito, todo dia. Não, é alguns que têm o chamado para este, alguns. E quando esses têm o chamado de Deus para abrir ministérios, então Deus assina embaixo, Ele consagra este ministério. Mas quando a pessoa somente porque se rebeliou, fez uma rebelião na sua igreja, não concordou com a igreja nem com o pastor e por isso foi abrir uma igreja, não tem aprovação de Deus. Porque Deus não o mandou fazer isso. Ele fez por ele próprio, por vontade dele. Não foi Deus quem mandou. Então não tem aprovação de Deus. E se a gente for participar de um lugar desse, além de nós não ser abençoado, nós ainda vamos ser contaminados, porque Deus não está agindo ali, amados. Né? É a palavra de Deus que está nos ensinando, amados irmãos. É Deus que está falando conosco. Então, amados, nós devemos vigiar, escutar atentamente a voz do nosso Deus, guardar no nosso coração e viver aquilo que nós aprendemos de Deus, ser obediente,
para que assim nós alcancemos as bênçãos e as vitórias que o nosso Deus tem prometido para a nossa vida. Todas as promessas que Deus tem prometido para nós, amados, nós adquirimos todas para a nossa vida através da nossa obediência a Deus. Amém? Receba, amado irmão, amada irmã, esta palavra no teu coração e viva esta palavra. Viva, para que você seja também um abençoado, um cheio das regalias do nosso Deus. Amém? Vamos falar com Deus? Vamos colocar os nossos problemas, nossas lutas, as nossas dificuldades nas mãos do nosso Senhor, para que Ele possa nos ajudar a resolver, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Aqui eu estou em oração, Pai, favor, Senhor, de cada ouvinte aqui deste canal. Meu Deus, eu consagro em nome de Jesus Cristo este vídeo ao Senhor Espírito Santo, a qual, meu Deus, eu peço que o Senhor Espírito Santo leve esta palavra, leve, meu Deus, esta oração a muitos corações e a muitos lugares, que pessoas sejam curadas, sejam transformadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, que pessoas sejam convertidas, que pessoas se voltem para o Senhor Jesus Cristo, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo é que salva, é que liberta, é que transforma. Pai amado, visita esta irmã, este irmão que está orando, colocando o seu problema, a sua dificuldade nas mãos do Senhor, esta pessoa que precisa do teu agir, da tua ajuda, Senhor, entra com providência e concede a vitória para esta irmã, concede a vitória para este irmão, concede esta graça que esta pessoa está buscando no Senhor, Pai. Assim eu lhe peço e assim eu já agradeço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?